Olá, pessoal! Saudações condominiais a todos que estão aí nos assistindo e aqueles que ainda irão assistir depois na tranquilidade do seu lar, né? E no horário que ficar melhor. Gente, toda terça-feira eu trago assuntos de muita relevância, né? Que todo o segmento condominial tem interesse, com certeza. E hoje nós vamos falar sobre a NR1, né? Que tem tudo a ver com a parte social aí, os cuidados trabalhistas e a parte psicossocial dos funcionários. Então, cuidem, síndicos, porque a NR1 é de suma importância. Temos que cuidar mais dos nossos funcionários. E agora, essa norma, ela vem dar um amparo maior para o funcionário, né? Então, o condomínio não pode se descuidar quanto a isso. A nossa convidada, que é uma pessoa ilustre, Vanessa Irala. A Vanessa, ela é advogada empresarial, trabalhista, consultora em gestão trabalhista preventiva, advoga com mais de 20 anos, né, na defesa e consultoria de empresas, fundadora da VSI, Advocacia e Consultoria Empresarial. Ela é especialista em transformar o setor trabalhista em uma área estratégica de resultados. Atua na prevenção de passivos, gestão de pessoas com segurança jurídica e implementação de políticas internas, que reduzem custos e aumentam a produtividade. Atende empresas de diversos segmentos, como gastronomia, agronegócios, serviços e escritórios, auxiliando líderes e gestores a estruturarem equipes sólidas, engajadas e juridicamente blindadas. O mais importante. Seja muito bem-vinda, Vanessa Irala. Te peço que se apresente aí para o nosso público, faz um resumo da tua trajetória aí. Muito obrigada pelo convite, Maureen. Eu estou muito feliz, muito satisfeita de estar aqui. Espero poder contribuir, né, com a tua audiência e trazer pontos importantes sobre o que a gente precisa ter de atenção sobre a NR1. Bom, respondendo a tua primeira pergunta sobre a minha trajetória, eu tenho, na verdade, não é mais de 20, é mais de 25 anos de de profissão, mas a gente dá uma escondidinha nesse dado, né? A gente tenta reduzir cada vez mais, não adianta. Mas é justamente essa experiência nossa, né? Por ter passado aí por muitos anos dentro da iniciativa privada, fui servidora pública federal lá nos idos da minha juventude, pedi exoneração, então trabalhei de várias formas, fui sócia de um escritório por 10 anos. Em 2022, eu estruturei o meu próprio escritório de advocacia, pensando justamente na minha experiência de vida. E na minha experiência enquanto profissional do direito trabalhista, eu identificava que muitas falhas que aconteciam nos processos judiciais não se davam em razão do empregador ser uma pessoa de má fé ou querer ludibriar o funcionário, mas sim por desconhecimento das regras, por estar mal assessorado, por achar que está fazendo certo e não está. Inclusive, em casos de achar que está ajudando e, na verdade, está prejudicando o funcionário. Então, a partir disso, a gente estruturou um escritório que ele é voltado para uma área consultiva muito robusta,
né? Além, claro, de processos judiciais que a gente atua, mas a parte consultiva ela é muito robusta, porque é justamente visando esse conhecimento, trazer essa segurança, essa tranquilidade na tomada de decisões. E isso se espelha de várias maneiras. Então, quando a gente atua com condomínios, a gente identifica falhas que são específicas. Quando a gente atua com empresas do ramo da gastronomia, por exemplo, também tem outras falhas. E a gente consegue atuar de maneira a antecipar os riscos e fazer com que se reduza realmente a quantidade de processos, a quantidade de conflitos, e isso torna o dia a dia do empresário muito mais tranquilo. Perfeito. Vanessa, como eu sei, tu sabes, né, sobre a NR1, mas tem muito síndico, e muito síndico morador, principalmente, né? Porque hoje nós temos, tem crescido muito a quantidade, assim, de síndicos profissionais, né? Pessoas que se dedicam exclusivamente para estarem preparados para fazer a gestão de um condomínio com eficiência e profissionalização. Né? Então, fazem cursos, realmente estão sempre atualizando conhecimentos. E a gente sabe que o síndico morador, ele não tem todo esse tempo, na maioria das vezes ele é um profissional liberal, né? Às vezes é um advogado, é um médico, ou qualquer outra atividade, um professor, e em determinados horários dá o atendimento ali ao condomínio. Então, numa linguagem bem simples, o que é a NR1? Bom, a NR1 é uma norma regulamentadora, número 1, ou seja, a primeira delas, do Ministério do Trabalho, que estabelece regras sobre a saúde e segurança do trabalhador. Então, é uma série de medidas e cuidados que todas as empresas, na verdade, todos os CNPJs precisam ter quando contratam funcionários. E a partir dessas regras, são feitas determinadas atitudes, atividades que as empresas precisam tomar. E a partir disso existe uma fiscalização também. Então, a gente tem que entender que a NR1, ela já existe há muito tempo. Existe essa nova portaria que alterou a NR1, ela é de 2024, ela teria início em 2025 e agora ela foi prorrogada para 2026. Então, é essa grande mudança que a gente teve. Os nossos clientes já foram todos eles orientados a já dar início a atitudes, né, dentro dos seus negócios, para que quando chegue lá em maio de 2026, que é quando a fiscalização vai ter início, sim, a gente não pegue, né, uma situação assim que está muito ainda no início. Então, e qual é esse cuidado, né, que a gente precisa ter? Ora, vai desde o EPI que o funcionário utiliza, vai desde o que é permitido ou não é permitido dentro ali daquele ambiente, em termos de segurança, de luminosidade, de higiene, até as questões que vieram recentemente, que são os riscos psicossociais. E aí é onde mora a nossa questão primordial, esse cuidado. Que é uma grande preocupação aí, né? Nós aqui falando sobre a NR1, imagina, ela foi instituída lá em junho de 1978. Então, vocês vejam que ela vem se aprimorando, né? Vem sendo atualizada até os dias de hoje, né? Então, realmente é uma preocupação, né, que o Ministério do Trabalho tem tido nesse sentido. O que tu vê, assim, que os síndicos têm que se preocupar mais? Ou um resumo, assim, de tudo que tem que ser verificado. Tá. Não adianta só dar uma assistência, sei lá, sim,
o funcionário está passando por algum problema e tal. Tá, então a gente tem algumas situações, tá, Mauri? A gente tem as situações, inclusive no escritório a gente tem um programa preventivo para condomínios, que ele é bem específico para essa parte da contratação de terceirizados. Uhum. Mas aqui a gente tem que lidar com duas situações, tá? A situação do funcionário que é contratado direto do condomínio, então Sim. ele é funcionário, ele tem a carteira assinada pelo condomínio, e tem também o condomínio que contrata empresas terceirizadas. Então aí também, nessas duas situações, o condomínio tem responsabilidade, tá? Então a primeira coisa que a gente precisa deixar claro, não tem como se afastar de uma responsabilidade, sendo que ele está contratando como tomador do serviço. Sim. Então, ele é responsável, sim. Não vai subsidiário. ser subsidiário, exatamente. Então, ele não vai ser o responsável direto, porque ele não é o contratante, mas no momento em que ele contrata uma empresa terceirizada para prestação de serviço de limpeza, de segurança e tudo mais dentro do condomínio, ele é responsável, sim. Então, o síndico não pode lavar as mãos, contratar somente, né, alguém que o custo é mais baixo, simplesmente por isso, porque isso não vai ser suficiente caso venha uma demanda contra o condomínio. Tá, mas agora para até tirar dúvida aí dos nossos ouvintes, dos nossos seguidores, quando se trata de terceirizada, o síndico deve exigir essa documentação, né, da NR1 para a empresa. Exatamente. É isso. Exatamente. E Tá. o que vem a ser essa documentação? Não, porque daqui a um pouco o síndico acha que tem que sair fazendo, contratando uma empresa para fazer, entendeu? Não. O funcionário, se ele tem a carteira assinada pela empresa terceirizada, é a empresa terceirizada quem tem que tomar as rédeas da situação e providenciar a documentação. O que vem a ser, assim, a documentação base, né? Que é o PGR, o Programa de Gerenciamento de Riscos, que agora não é mais somente os riscos ambientais, né, das questões física, químicas, né, o ambiente de trabalho em si, mas os riscos psicossociais. Então, as empresas que prestam esses laudos, elas já devem estar qualificadas para conseguir atender essas empresas, todas as empresas, que é também incluir dentro desse PGR essa análise de riscos psicossociais. Daí tu vai me perguntar, o que são os tais riscos psicossociais? Vamos lá. Os riscos psicossociais são todos aqueles que podem gerar algum tipo de dano de ordem emocional, psicológica, para o funcionário, que vá acarretar uma doença ocupacional, porque ao fim e ao cabo o que a gente está buscando evitar é isso, né? Eu vou dar um pequeno exemplo aqui. O condomínio tem lá um zelador, serviços gerais, né, contratado diretamente, e tem algum condômino que começa a tratar esse funcionário ou porque ele é negro, porque a gente sabe que no nosso mundo, né, aliás, em diversos países, existe muito esse tipo de problema, né? Não temos como dizer que tal lugar não existe. Não, existe. Sim. Né? Então, trata mal, né? Diz, olha, tu não serve para nada. Ou a pessoa está subindo o elevador e pede para sair, né? Isso pode causar um trauma na pessoa, né? Então, eu gostaria até que tu ilustrasse alguns outros exemplos que são formas de fazer com que aquela pessoa realmente fique perturbada, né? Sim. Tenha, sei lá, depressão. Sim. Não, a gente vivencia dentro da nossa realidade do mundo do trabalho, nos conflitos trabalhistas mesmo, nos processos,
situações muito, muito tristes da realidade das pessoas. Casos de assédio sexual, né, de condôminos com funcionários ou funcionárias, Sim. enfim. E isso deve fazer parte de uma política interna do condomínio. Né? Então, assim, dentro do próprio regimento do condomínio, isso precisa virar pauta para que os síndicos entendam o que está acontecendo. Então, estabelecer regras de prevenção. Então, no momento em que se olha para verificar, por exemplo, se aquele prestador de serviços terceirizado, ele tem luva, né, ele tem avental, isso é algo que já faz parte. É um cuidado que o síndico já é comum. Tem que ter. Exato. Né? Mas qual é o tratamento que está sendo dado para essa pessoa? Quem está fazendo contato? Será que essa pessoa, esse condômino que assediou, destratou, tratou com racismo, por exemplo, o funcionário, será que ele tem competência para pedir algo, para determinar essa? Provavelmente não. Então, não é através dele que tenha que ser feita essa comunicação. E aí, esse condômino deve ser notificado por conta disso. Então, ele não está agindo corretamente. Então, a gente precisa estabelecer regras. E aqui é muito importante que a gente sabe que não é só para ficar no papel. Claro, uma fiscalização é importante, ter tudo documentado. Mas é importante ter esse olhar de cuidado antes de qualquer coisa. Pode até não ter nada no papel, mas se tomar esse cuidado, já evita problema. Né? Então, muito. Eu tive um caso onde eu moro, que um funcionário de uma terceirizada, ele pediu as contas, né, da empresa terceirizada, em razão de nem é condomínio, uma inquilina, né, uma moradora, que o destratava e dizia coisas horríveis em função do racismo. Sim. Né? Então, dizia horrores para esse rapaz. Ele se sentiu tão mal que ele não queria, ele estava até com medo de ser processado. E a gente até auxiliando, porque nós notamos que ele estava ficando realmente abalado emocionalmente com aquilo. Sim. E a gente disse, não, tu podes inclusive entrar com uma ação, né, de danos morais, quem assistiu pode te auxiliar contra essa pessoa, não contra o condomínio, né? Mas para te ver que ela afetou de tal maneira o emocional dessa pessoa, que ele ficou com medo de sofrer algum dano por conta de tudo que ela fez e deixou ele se sentir inferiorizado. Sim. Ele achou melhor pedir as contas da empresa do que ficar ali e se incomodar. Sim. Olha que absurdo. Não, isso daí é algo que a gente não pode ser conivente, não pode aceitar. E o tratamento respeitoso, ele é a base de tudo para a sociedade, né? Então, ele é necessário que exista, mas é necessário que o condomínio tenha também meios de fiscalizar. Então, por exemplo, canais de denúncias, né? Onde o funcionário possa fazer uma denúncia anônima com relação a isso, né? Ter bastante cuidado com relação também, que a gente ainda não entrou nesse tema, mas as doenças psicossociais não partem somente do assédio. Claro que o assédio é um deles, mas elas também decorrem, por exemplo, com cargas de trabalho exaustivas. Então, se o funcionário tem uma carga de trabalho muito exaustiva, uma quantidade de horas extras muito além do permitido em lei, isso também está errado e também pode ocasionar um problema de ordem trabalhista. Claro. Então, esse cuidado que o condomínio tem que ter, porque é como ter um filho pequeno. A gente sabe que tudo que eles fizerem vai refletir na gente, né? Então, a gente tem esse dever de cuidado. Então, o condomínio, ele precisa ter esse olhar, né? O síndico precisa ter esse olhar sobre o condomínio. Muito bem. Então, o programa de gerenciamento de riscos, né? Que o condomínio, quando tem funcionário direto, tem que ter
programa, né? E no caso de ter terceirizada, tem que exigir da empresa. Exato. Que tenha tudo isso. Isso. Vamos ver aqui o que mais. Vamos lá. Quais riscos existem no trabalho? Bom, né? Quem está exposto? Bom, daí a gente vai exatamente naquele ponto. Quem são as pessoas que estão expostas? É o funcionário direto do condomínio, mas também são todos os terceirizados, são os prestadores de serviços, né? Vai desde a portaria, limpeza, manutenção, as pessoas que estão corriqueiramente ali dentro do condomínio, prestam serviços de alguma maneira, né? Estão ali dentro. Então, inclusive assim, sistemas de contratados de jardinagem que fazem uma manutenção periódica dentro de um condomínio, também é importante ter essa exigência. A utilização de EPIs, cuidados, enfim, toda essa questão. Mas eu estava lembrando agora, Maureen, que também tem uma outra questão bastante importante que a gente não destacou ainda, que é a questão do burnout, que pode não parecer estar vinculado, mas está. Porque o burnout passou a ser considerado doença do trabalho pela Organização Internacional. Eu acho que é a doença do século. Exato. Em 2022, né? Então, esse cuidado que a gente tem que ter, ele também é para evitar essas questões. Também para evitar o burnout. Então, quando a gente está diante de uma situação de exigir uma sobrecarga de trabalho, né? Ou até mesmo que o sujeito que é contratado por uma função A realize uma função B que não tem nada a ver. Seria um desvio de função. Um desvio que pode gerar um estresse por falta de qualificação. Imagina, uma pessoa, sei lá, é contratada para fazer um serviço simples de limpeza e aí quando vê, é colocada para fazer limpeza de caixa d'água. Ela não tem preparo, não tem conhecimento, não sabe fazer isso daí. Exatamente. E isso implica um risco. Claro. Né? E até porque para fazer a limpeza de uma caixa d'água, o condomínio precisa de um certificado. Exato. Né? Então, de um químico responsável. Exato. Então, assim, tem várias situações em que a gente encontra isso. Situações, por exemplo, de pessoas que atuam como zeladores, mas estão cadastradas como serviços gerais de um condomínio, por exemplo. Né? Então, aí o salário é reduzido. Então, isso é todo eu não gosto de dizer o nome, porque ele parece assim, uma coisa de multinacional, mas a gente faz um compliance jurídico dentro dos condomínios para identificar falhas, orientar e sugerir melhoras. E a partir disso, a gente consegue prever esses riscos, identificar e prevenir. Simplesmente reduz, porque reduz muito a quantidade de falhas. Claro. Tu sabe que agora, dentro da NR1, né, de todos os cuidados e riscos, né, tem o fator ergonômico. Né? Então, por exemplo, quando se tem portaria, pensar naquele porteiro que fica horas sentado, e ele tem que ter uma cadeira adequada para aquela função dele, né? Adequada para o peso da pessoa também. Exato. Né? A gente tem que pensar, porque, por exemplo, uma empresa terceirizada tem, sei lá, muda, se é 12 para 36, né? Sim. Vai ter um dia uma turma, outro dia outra, e assim vai. Enfim, pode ser uma pessoa maior, né, um menor, mas tem que ter uma cadeira confortável e que dê suporte para que essa pessoa não venha a ter problemas, né, de coluna. Sim. Enfim. Sim.
Isso daí é bem importante, esse cuidado ergonômico também. E a gente, claro, enfrenta isso no dia a dia, inclusive empresas que têm toda a parte, os condomínios que têm toda a parte administrativa também, né? Então, a gente vai desde da utilização ali de uma equipe administrativa que tá dentro de um escritório dentro do condomínio, trabalhando, né? O pessoal da portaria, o pessoal da limpeza, o pessoal da segurança, né? Então, cada um vai ter um tipo de cuidado que precisa ter. Mas existe uma documentação básica que essa é comum a todos, que é esse programa, né? Que ele agora precisa prever esse risco psicossocial. Muito bem. Nós vamos dar uma paradinha aqui nas nossas perguntas para a Vanessa Irala. E eu quero agradecer aos nossos parceiros, né, que fazem com que este podcast ocorra semanalmente. Então, eu agradeço aí a 7 Condomínios, a Blessed Facilities, a CA Consultoria, a Ruggieri Rosa Advogados, Shalom Rain Advogada, a Sindiclass, Escola de Síndicos, também os nossos institucionais, Assocíndicos, RS, Deucarnegie, Sindiespo e Anacom. Bom, pessoal, dando sequência, a partir de qual é a data de exigibilidade, né, da NR1? Agora era para ser maio de 2025, foi prorrogada para maio de 2026, e as empresas vão ter esse 1 ano de adaptação para conseguir adequar as necessidades, né, daquilo que precisa ser feito, porque não é pouca coisa. Sim. E isso também se dá em termos de condomínio. Então, quem não tomou as atitudes ainda em 2025 para pedir a complementação do seu programa, né, de riscos sociais, deve fazer isso agora, em 2026, né, no início do ano, que é quando é o prazo de vigência desse programa, e aí fazer essa atualização, né? Então, esse é o básico, assim, que a gente precisa dar essa orientação. Então, síndicos que se preparem para estar bem atualizados, né? Já com tudo organizado. Sim. Para, no máximo, 26 de maio de 2026. Isso. Muito bem. Que é a versão atualizada aí da NR1. E a gente tem conhecimento, Mauri, que assim, a fiscalização é algo que vai começar a incidir realmente, tá? A gente sabe que o Ministério do Trabalho ele faz uma vistoria, isso acontece de maneira periódica nas empresas, claro que ele é feito de maneira aleatória, então ele não tem assim algo, e até agora não houve sanção pelo descumprimento. Sim. Agora, todas as medidas que se puder tomar dentro das políticas internas do condomínio, dos direcionamentos, por exemplo, essa situação que tu acompanhou ali, do assédio, a pessoa estava tendo atitude racista, quer dizer, o que foi feito? Se vem uma notificação, né, sobre isso, o que foi feito em decorrência para estancar essa condição? Porque é isso que a gente vai ver na prática, e aí, claro que quem não estiver cumprindo tem grandes chances de tomar uma multa. Não. Por enquanto vai ser uma fiscalização no sentido educativo, né? Sim. Tipo, mas não se descuidem, porque daqui a pouco pode vir a multa mesmo. Inclusive todo esse cuidado não ele tem a questão da fiscalização do Ministério do Trabalho, mas ele também como ele funciona como um objeto de prova dentro de uma ação trabalhista. Imagina
que a gente tem aí uma situação, por exemplo, de um funcionário de uma terceirizada que refere que está fazendo excesso de horas extras, que está tendo problemas de exaustão, que está sofrendo questões psicológicas, problemas psicológicos e está, sei lá, sofrendo uma síndrome do pânico, né, pelo excesso de trabalho, o que não é incomum, né? Não, ao contrário. Nem um pouco. E aí, o que o condomínio faz? Ele lança a mão, ele vai ser uma das empresas, né? As empresas não, um CNPJ que vai estar no polo passivo dessa ação trabalhista, e ele vai demonstrar documentalmente que não, eu tomei os cuidados, né, de ter regras internas, de ter políticas e cuidados, de exigir o PGR dessa terceirizada, de ter... Então, ele vai fazer uma prova documental que ele tomou os cuidados. E isso, muito provavelmente, vai ajudá-lo, se não em retirar essa possível indenização, né? No mínimo, minimizar o valor de uma condenação. Vai mitigar o risco aí. Exatamente. Né? Então, como tu falaste aí, os riscos psicossociais, né? Que são as situações do trabalho, né? Que aumentam a chance de adoecer emocionalmente. A área psíquica, física, e isso através aí do assédio moral, sexual, agressões verbais, humilhações e exposição pública. Que mais, Vanessa? A sobrecarga que tu falou, né? Atividades que são distantes daquela função contratada, né? Então, um excesso de horas extras pode gerar riscos psicossociais. Aí é muito importante, coisas bem objetivas aqui, tanto para funcionários do condomínio quanto para funcionários da terceirizada, é ter o controle sobre a jornada realizada. Então, seja um 12/36, um funcionário 12, seja aquele que presta serviços de outra forma, é muito importante que o condomínio tenha esse controle dessa jornada desse funcionário. Porque ali, né, ele está submetido a um tipo de... ele está submetido às regras ali do condomínio. Enquanto ele está ali dentro, né, ele está cumprindo ordens que são necessárias ao condomínio. Então, ele tem que estar dentro de um horário que seja condizente. Então, se ele não fiscaliza, como é que ele vai dizer depois que ele não é responsável? Se ele for demandado também. A mesma coisa que tu entregar EPI para um funcionário e tu não verificar se ele está, né, trabalhando com os EPIs. Exatamente. Então, é a mesma coisa que não entregar. É a mesma coisa que não entregar. É responsabilidade? Mas outra coisa, e aí que tá, a gente muitas vezes é taxado assim de burocrata, mas como é que se prova que eu entreguei EPI? Como é que eu faço essa prova? Tu tem que fazer um protocolo, né? Exato, o sujeito tem que assinar. Tem. Aí não adianta a empresa e o condomínio, enfim, dizer, mas eu compro, tá aqui a lista de compras. Não, só a compra não significa que você entregou. Até isso é bem importante, porque o ideal é fazer a entrega do EPI e as recomendações de uso, né? Eu tenho um zelador que acompanha a limpeza do telhado. Meu Deus. Então, eu fiz ele fazer um curso de trabalho em altura para ter certificado. Comprei todos os equipamentos de segurança para que ele suba com segurança. Então, cinto, talabarte, tudo que pode imaginar. Então, os síndicos têm que ter esse cuidado, né? Sim. Uso de botina, e colocar por que é importante. Porque tem muito funcionário que chega verão, quer usar chinelo de dedo. É bem assim. Sim. Eu canso de chegar no condomínio e digo, o que é isso? Mas tá, recém entrei. Eu digo, não, vai lá botar a tua botina. Mas com esse calor,
cara, não é forma de trabalho, Sim. né? Imagina se tu te cortas, cai na escada ou até num degrau, qualquer coisa, machuca o dedo. Sim. Pronto. Sim. Né? Um acidente de trabalho. Exato. Exato. É um acidente de trabalho. Né? Então, eu sempre recomendo, assim, que seja da melhor forma possível, já induzindo como deve ser o uso daquilo, né? Sim. Em que ocasiões? Quando vai cortar grama, botar óculos de proteção, né? Exato. Vai trabalhar no jardim, bota as luvas. E aí isso pode ser, esse treinamento, ele também pode ser documentado, né? Então, quando a gente lida com uma equipe que é maior, a gente também orienta que seja feito um treinamento para todos, porque daí a dúvida de um pode ser a dúvida do outro. E aí isso torna, né, esse conhecimento muito mais rico e ele acaba sendo ele acaba sendo um conhecimento muito mais sedimentado para aquele grupo. E um acaba controlando o outro, né? Exato. Né? Fiscalizando e tudo mais. Mas, assim, é o treinamento, é a documentação, é a gestão das pessoas que vão estar ali no dia a dia, como tu falou, a questão do síndico, que muitas vezes é uma pessoa que é proprietário, é um aposentado. Que desconhece, né? Que desconhece a lei. Então, que ele possa ter um apoio, né, para saber como conduzir essas pessoas. Verdade. Né? Então, isso é muito importante. Não é uma coisa assim tão simples. E pensa, uma condenação trabalhista que gere um passivo de 50 mil reais para um condomínio. Não, é bonito, né? Ninguém gosta, né? Um valor bem expressivo, Exato, né? Pega todo o caixa do condomínio, né? Gera vários tipos de contratempos ali para todos, que não precisaria ter acontecido, muitas vezes se tivesse tomado um cuidado simples. Né? E quais outros cuidados, assim, tu recomenda dentro da NR1? Que tu vê, assim, que as pessoas não dão a importância devida, né? Uhum. Porque tu dando consultoria para as empresas, com certeza tu tem bastante experiência, né, daquilo que chega para ti. Sim. A gente tem a questão ali dos relacionamentos, né, interpessoais dentro dos condomínios, qual o tipo de tratamento que se deve dar. Eu acho que essa questão é algo que não é tão valorizado quanto deveria. E a gente tem também a questão do assédio. Então, o assédio sexual é algo que pega bastante, porque é muitas vezes um ambiente íntimo, né? Tá dentro do condomínio, da casa da pessoa. Então, se a pessoa se acha no direito de chamar uma pessoa, por exemplo, que é prestadora de serviços para o condomínio para fazer algum serviço dentro da casa dela. E aí que surgem os grandes problemas. Nossa, né? Como isso é comum. É complexo. Né? Tem condomínios que é assim, a pessoa faz a limpeza no prédio e aí diz assim, passa lá em casa depois do horário. Mas ele não se dá conta que aquela funcionária que saiu do horário de trabalho, ela permanece no local, porque as áreas comuns do prédio é o local de trabalho desse funcionário, né? E se a pessoa se acidenta, cai, acontece alguma coisa, quem é que vai? Tá ali dentro, né? Pagar. Vai ser o condomínio e essa pessoa vai estar trazendo uma despesa para o condomínio, né? Por não querer enxergar que isso pode favorecer a ela, mas prejudica toda a coletividade. Toda a coletividade. Daí fica a exposição, e ela vai acabar entrando no pagamento caso tenha algum incidente. Exato. E expõe, né, também o condomínio. Imagina, a pessoa vai fazer um serviço dentro da casa de um morador e aí sofre um acidente.
não são raras as vezes que se coloca, né, o prestador coloca o condomínio também no polo passivo, e aí ele vai ter que provar que não era responsabilidade dele, mas até aí já gerou uma dor de cabeça, Mauri, tão grande, que, imagina, já teve custo, né, na defesa trabalhista, já teve custo com documentação, já teve custo com audiência, já teve vários custos para provar que naquele horário ali ele não era não era a responsabilidade do condomínio, e sim do condômino que chamou aquela pessoa para fazer aquele serviço. Então, esses detalhes, assim, são bastante importantes, e essa ANR, ela trouxe justamente essa visão, né, dessa importância. Tem casos também de condomínios pequenos, gente, que a Vanessa pode explicar, é muito parecido. Por exemplo, o condomínio tem lá, sei lá, 5 apartamentos. Então, um edifício pequeno. Uhum. Eles tinham uma funcionária que o filho tinha um problema de saúde, assim. Então, ela recebia um auxílio do governo em função da criança. Quando eu assumi esse condomínio, eu chego lá e vejo essa senhora com uma criança. Aí eu chego e digo, o que a senhora está fazendo aqui com esse menino? Disse, meu filho, ele é doente, eu não tenho com quem deixar. Eu disse, tá bem. Bom, eu não iria, né, jamais fazer ela se sentir culpada daquilo, porque aquilo foi uma permissão daqueles condôminos. Uhum. Aí, o que eu fiz? Convidei os proprietários, os 5 proprietários, expliquei todo o passivo trabalhista que eles estavam, né, com risco ali. Sim. Imagina se essa criança se acidenta ou ela se acidenta dentro do prédio. Sim. Então, é um grande complicador, né? Exato. Então, eu consegui que fosse afastado, infelizmente, né? Mas para o bem dela e do condomínio, de afastá-la das funções exercidas no prédio. Porque não existia nada, né? Até porque ela não pode recolher INSS, porque ela pede benefício. Sim. Isso daí, a questão da informalidade é muito comum, né? E muito perigoso. Né? Muito perigoso. Aí, feito isso, se contratou uma terceirizada. Aí aparece a outra e diz, mas é muito caro. Tá. Não, nós vamos eliminar essa empresa terceirizada de limpeza e cada um de nós, as nossas faxineiras, vai limpar um dia. Meu pai amado. Então, tu vê a cabeça das pessoas querendo economizar, achando que estão fazendo uma grande economia. Então, infelizmente, trazendo um grande risco trabalhista. Exato. Isso, assim, de misturar e não ter esse olhar preventivo é o que mais complica. Isso é em todas as esferas, né? Mas a gente percebe, assim, que eu sou bem otimista com relação a isso, tá, Mauro? Eu vejo, assim, cada vez mais a gente está se profissionalizando. Todo mundo busca conhecimento, todo mundo quer fazer o melhor, buscar segurança jurídica, conhecimento, para conseguir dar ênfase a essa questão de cuidado social. Todo mundo sabe o que é certo, o que é errado. Tem algumas pessoas que valorizam mais, outros menos. Então, eu tenho lá moro num condomínio pequeno, a minha faxineira pode fazer a faxina de uma área X, ou do outro do... É simples, só que precisa pensar um pouquinho adiante, né? Então, quando a gente tem esse conhecimento, a gente mostra em dados, eu consigo mostrar em dados, tá vendo esse processo trabalhista aqui? Ele gerou um passivo de X. Claro. Por uma situação semelhante ao que você faz. Então, vamos parar de fazer, para não dar problema depois? Daí as pessoas conseguem, é verdade. Sim, e tal. Tem que mostrar a jurisprudência, porque senão as pessoas não
Ou às vezes acham só se que dão... não vai dar. ou às vezes só se dão conta realmente quando Ocorre com ocorre eles. o problema. Exato. Daí querem consertar tudo há 20 anos, que 20 anos fazendo errado, mas tudo bem, vamos lá, vamos consertar, não tem problema. É melhor agora do que nunca, né? Ai, ai. É isso aí. Deixa eu ver o que mais temos aqui. Acho que já falamos do prazo, né? O que descreve o plano, que é os riscos existentes no trabalho, quem está exposto nele. Sim. E quais as medidas que vão ser adotadas e como vai ser acompanhado e revisado, aquilo que nós falamos, né? Não adianta entregar os EPI e deixar. Exato. Haver navios. Fiz a minha parte, agora é contigo. Ai. Vamos ver o que temos aqui. Eu acho que exploramos bem a parte da NR1, que o que veio acrescentar, né, essa parte da saúde mental e riscos psicossociais. A data da exigibilidade, que vai ser 26 de maio, é isso? De 26. Isso. O que são os riscos psicossociais, já falamos, né? As agressões, humilhações, conflitos. Eu gostei dessa. A NR1 não está dizendo que toda empresa vira clínica. Mas sim que o empregador precisa identificar, avaliar e controlar esses fatores. Do mesmo jeito que controla um risco de acidente ou ergonomia. Muito bem. Então, as pessoas precisam aí realmente estarem assessorados para fazer cumprir, né, com a NR1. Por que impacta diretamente nos condomínios? É isso. Quer fazer um resumo? Entendo que o condomínio ele é um responsável, se não direto, subsidiário, né, pela relação trabalhista que é estabelecida ali dentro do seu ambiente. Então, essa é a necessidade primordial de ter os cuidados para provar depois que tomou as atitudes certas para evitar riscos. Perfeito. Eu vou pedir que tu deixe um recado aí, já estamos chegando ao fim, por incrível que pareça, né? Passa muito rápido. Um recadinho aí para o pessoal com relação ao teu contato, né? Que precisarem e alguma dica. Tá. Então, vamos lá. O nosso contato do escritório, nós temos o site, que é vsiadvocacia.com.br. Nosso escritório está aberto para auxiliar as demandas das empresas, dos condomínios que têm aí a necessidade e que se identificam com esse cuidado que ele está sendo exigido a partir de 2025, 2026. Essa importância sobre os riscos psicossociais, mas mais do que isso, que mapeie, que olhe para a situação, isso independentemente de apoio jurídico, que olhe para a sua situação no seu condomínio, para que consiga mapear, né, cada síndico, cada condômino, consiga identificar se não está havendo questões ambientais, sociais, comportamentais ali que possam gerar algum tipo de risco trabalhista para aquele condomínio. Então, é esse o meu recado. Espero ter contribuído aqui e estamos à disposição. Com certeza. Bom, mais uma vez eu quero agradecer aí aos nossos parceiros, né? A 7 condomínios, a Blessed Facilities, a Ruger e Rosa Advogados, a Sinclair, Shalom Heim
Advogada, a CA Consultoria, a Objetiva Condomínios e os nossos apoiadores institucionais. Papo Condominial, a Sossíndicos RS, Dale Carnegie, Sindiespo, Anacom. Então, nosso muito obrigada e até a próxima terça. E muito obrigada, Vanessa. Imagina. Foi uma satisfação te receber aqui. Muito obrigada. obrigada. Eu que agradeço. Beijo, gente.